é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Ou a consciência da consciência, a lei das leis, o princípio dos princípios, causa das causas, ou seja, tudo que existe em todo o cosmos? Se pudéssemos ter essa visão, falaríamos: tudo que existe é Deus. Ou poderíamos dizer: tudo que existe são expressões de Deus. O que sabemos é: tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então não existe um outro Deus. Deus não é apenas o autor que cria a obra fora de si. A isso chamamos de Deus antropomórfico. Deus é o autor e a obra também. Para Pietro Baldi, na visão monista, Deus é a criação. Ele não é criador, ele é criador, segundo Huberto Roden. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa que nós intitulamos Exemplos Não Nos Faltam. O que nos faltam, via de regra, é boa vontade, assim definiu São Vicente de Paulo no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pensar um pouquinho. Se Deus é a consciência das consciências, a causa das causas, o princípio dos princípios, a lei das leis, ou seja, a luz incriada, e nele a mente cósmica é representada pelo Cristo cósmico. O pensamento é o seu verbo criador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, porque a mente é uma emanação, no caso de Deus, emanação da própria luz incriada. Então, a luz incriada, segundo Carlos Torres Pastorino, o verbo criador e o Cristo cósmico são três expressões do mesmo ser. Deus. O nome é tão pequeno para definir a grandiosidade, porque quando falamos Deus, imaginamos um Criador, conforme ficou bem definido na questão 14 do Livro dos Espíritos, que se Allan Kardec tivesse aqui, como um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, ele já teria alterado como alterou na obra A Gênese. Deus é a unidade e, ao mesmo tempo, a variedade. Então, quando estudamos Emmanuel, a partir da obra Caminho da Luz, mais tarde, uma entrevista dada à LBV em 1954, Caminho da Luz nos anos 30, mais tarde, ainda em 1972, A Era do Espírito com José Herculano Pires, entrevista pelo José Herculanes a Chico Xavier e Emmanuel. E nesta obra, eles falam dos vários Cristos. Falam do governador supremo do planeta Terra. Inclusive falam, por mais respeito que temos a Jesus, o governador supremo do planeta Terra. Mas ele não é o governador de Júpiter, de Marte, de Saturno, do Sistema Solar. Ali nós vemos a falange desses engenheiros siderais que governam cada orbe, e a soma desses governos, ou desses Cristos, mais algo superior a eles todos, porque sempre o todo é maior do que as partes. A isso chamamos o Cristo, governador supremo do Sistema Solar. E José Herculano Pires
entrevistando Emmanuel, Emmanuel vai dizendo, Chico contando a situação que ele vivenciara. Ele percebe um governador de uma constelação menor que não era mais o governador da estrutura, o Logos do sistema solar. E percebe um governador de uma constelação maior, que não era o mesmo da constelação menor. Percebe mais além o governador supremo de uma galáxia que não era o mesmo da constelação maior. Mais tarde ainda, ele percebe um governador de uma nebulosa menor, que não era o mesmo governador de uma nebulosa maior. Alertado por Emmanuel no início dessa trajetória, ele pede para parar, que a cabeça dele não aguentaria, porque na sequência veria o governador supremo dos universos, cada universo tendo o seu. A síntese desses universos, que são infinitas personagens, infinitos universos só dentro de uma dimensão cósmica. Cada dimensão cósmica tem um Cristo maior, cujos universos dentro dela são infinitos. E a ciência acadêmica admite, se não estudar, de 26 a 50 dimensões, não compreenderão os átomos constantes no sistema periódico. Isso mesmo. Precisamos reflexionar. Se tudo que existe, existe em Deus, e tudo que existe são expressões de Deus nele imanente, segundo Leon Denis, é justo imaginar que tudo que existe em Deus é vivo, desde o mais ínfimo partícula de luz, que nós chamamos de espírito, o princípio inteligente do universo, que é uma fulguração do psiquismo divino a partir da mente cósmica, daquele Cristo cósmico que expressa o Verbo Criador. E da mente desse Cristo cósmico, o psiquismo divino. Esse psiquismo divino existe antes da mônada, segundo Viana de Carvalho. A mônada é o elemento primordial, o átomo primitivo, onde tudo cresce, tudo evolui, desde esse átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um desses átomos. E assim disse-nos Jesus, onde houver dois ou mais, lembra? Onde houver dois ou mais, reunidos em meu nome, aí eu estarei. E disse-nos Jesus, antes de vocês existirem, eu já era, eu já existia. Porque o Cristo, não temos como mensurar a sua idade sideral. Nós já temos quase a idade do universo, pelo menos de um universo, segundo Joana de Ângeles. Se temos quase a idade do universo, o Cristo, mesmo sendo o governador supremo do planeta Terra, tem um pouco de mais de idade sideral em relação a nós outros. E segundo Carlos Torres Pastorino, já fomos células físicas no corpo de Jesus em outros orbes. Você lembra no Livro dos Espíritos, na questão 45, onde está escrito: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? No espaço, em forma de fluidos ou em outros orbes. Esse princípio inteligente do universo, como matéria-prima do cosmos, onde não existe nada em a natureza, conforme consta na obra A Gênese, que não seja uma porção desse elemento. Conforme a questão 613 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir,
e a sua capacidade de lidar com essa matéria-prima assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. Que nos domínios da mediunidade de André Luiz, com o instrutor Aulus, percebemos que a energia que usamos no passe, a bioenergia, é uma porção desses elementos, que segundo Emmanuel na obra Roteiro, e também em Seara dos Médiuns, com esses elementos, edificamos a estrutura do fluido universal. Transmutamos em matéria mental. A matéria mental composta de seres vivos incontáveis, também com Gúbio em Libertação de André Luiz. Essa energia vai gerar o que nós conhecemos dessa matéria mental, bioenergia. A energia que vai gerar os infracorpúsculos. Isso mesmo, os elementos do mundo infraatômico, infracorpúsculos. O bóson de Higgs para a física clássica, o quantum de energia para a física quântica, um fóton, e esses elementos, a começar pelo bóson de Higgs, temos também no neutrino, que a cada segundo esse neutrino que teve a sua origem no bóson de Higgs. A união desses bósons formando os próprios neutrinos. E a cada segundo, isso mesmo, a cada segundo, 1 trilhão de neutrinos atravessa todos os corpos da natureza, como se dissesse, aqui estou, o que queres que eu te faça? Esse elemento dá base para os leptons, os mesons, os quarks, até chegar na energia nêutron. E se começarmos a pensar, tudo isso é Deus, ou tudo isso existe em Deus. Fique à vontade para pensar o que quiser, mas pense um pouquinho comigo. Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, a autora narra que não tem como dissociar o nosso corpo biológico do si profundo, do espírito. Noutra obra, ela fala, não tem como dissociar o corpo do espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. A mente, conforme a própria autora, noutra obra, é uma emanação do espírito. Então, é uma extensão do. Para Emmanuel, o perispírito é uma fulguração da própria mente. Manifestando a consciência, ela gesta o perispírito, emanando de si ou assimilando uma porção de fluidos. E tanto o perispírito quanto o corpo físico são fluidos condensados, individualizados. Uma porção desses fluidos, o perispírito que dá origem ao próprio corpo biológico. E na edificação desse corpo, temos um Cristo, que é o mentor, que é o guia, que é o anjo guardião, que nós chamamos de eu superior. O Cristo em nós, ou a vontade, que é a gerente da própria mente. A mente é uma emanação da consciência, a vontade está a serviço dessa consciência profunda. Então, ela gerencia a própria mente, segundo Emmanuel, e segundo Joana de Ângeles, está a serviço da consciência profunda. A consciência profunda no espírito, que é, ao mesmo tempo, a consciência profunda, que é o que há de mais nobre no espírito, o reino de Deus em si. E, ao mesmo tempo, a mente é uma emanação do. A vontade está a serviço do espírito, da consciência profunda, gerenciando a mente. O perispírito é uma criação
da própria mente, e o corpo físico uma criação deste, de modo que todos eles, da vontade, a mente, o perispírito, o corpo, todos estão dentro do espírito, inclusive a superconsciência, o inconsciente, o subconsciente e o consciente por sua vez. Então, a superconsciência é o que há de mais nobre no espírito. O inconsciente, o que ele angariou das vivências que experienciou, mas ainda não aprimorou, para estar qualificado para integrar nessa superconsciência. O subconsciente é uma fração diminuta do inconsciente, gerenciada pelo superconsciente, mas pode ser ressignificada pelo consciente que somos nós. Nós estamos trabalhando no consciente, na mente. E se eu penso algo enobrecedor, eu estou em conexão com a superconsciência no espírito, a causa do meu existir. Se eu quero mais do mesmo, do que eu já estou vivenciando, porque quem define o meu comportamento é o subconsciente, mas se eu pensar na maledicência, na fofoca, eu estou em conexão com o umbral em mim, o que nós chamamos de inconsciente, onde estão as perturbações, os traumas, conflitos e etc. Se assim é, porque são vários autores a dizerem a mesma coisa, nós vamos falar nesta série que exemplos não nos faltam de seres que compreenderam essa realidade que eu estou falando para vocês, vivenciaram as suas vidas como almas, frações diminutas desse espírito. Qualificada esta alma pela superconsciência, pelos valores enobrecedores. Se ela apenas quer ser mais um entre a multidão, ela está sendo conduzida pelos elementos do inconsciente no subconsciente e também do superconsciente. Mas, normalmente, esses elementos geram o que nós chamamos de automatismos, pequenas almas instintivas que governam o universo mental, em parte, perispiritual e físico. Nós queremos ser conduzidos pelo físico, pelo perispírito, que é constituído de instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, estados de inteligência? São esses seres que nos dominam, nos comandam? Ou as imperfeições morais que estão no inconsciente? Ou sou eu no consciente que defino qual o Senhor que eu quero servir? A Deus que está em mim, o Deus interno, a superconsciência, o reino de Deus, o reino das virtudes nesse espírito? Ou eu quero simplesmente servir ao inconsciente, às perturbações morais? Ou ficar um tempo enorme no mesmismo, na modorra, nessa ociosidade perturbadora? Foi muito claro o próprio Senhor Supremo do nosso orbe terrestre, o nosso mestre, modelo e guia. Sois deuses. E decretou: farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. E no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro: se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, e mais claramente na obra Espírito e Vida, para ser mais exato,
ela vem dizer que evangelho é um repositório de força, vitalidade e vida. E Emmanuel vem nos dizer na obra Irmão na Lição Renúncia, que o evangelho está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. Consciência ou superconsciência é o reino de Deus em nós. Coração no espírito é o mental superior, o emocional superior, juntos numa fusão, conhecimento e amor vivenciados, geram o campo intuitivo, ou seja, as virtudes. E as virtudes geram ou gestam a superconsciência. É a mente, por ser uma emanação da consciência, o cérebro espiritual, segundo Emmanuel, é através dela que nós gestamos a superconsciência. O reino de Deus em nós, que, segundo André Luiz, é o que nós construímos através dos milênios. A cada encarnação ou a cada experiência nobremente vivenciada. Então, se vamos falar destes mestres que deixaram seus rastros de luz, de Allan Kardec, de Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier e tantos outros, para percebermos que se eles encontraram o si mesmo, lembra da questão 919 do Livro dos Espíritos? Qual foi a mais lúcida de todas as interrogações que Allan Kardec fizera nesta obra? Esta. Há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, e o sábio não é mais nem menos do que Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, que nós conhecemos em Atlântida, depois no Egito, mais tarde até na Grécia. Nos acompanhou também na Indochina, na Índia, por outros meios, porque ele aparecia e desaparecia conforme a sua necessidade ou a nossa, em nossas petições. Então, se eu devo conhecer a mim mesmo, Allan Kardec começou a perceber que o espírito não estava todo ele encarnado, ou reencarnado, que ele dizia até então. E após compreender que não existia de fato reencarnação, porque entendemos reencarnação quando o espírito encarna na sua completude. E perceba como não é encarnação. Na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, está muito claro: o homem é um pequeno mundo, que é o ser que nós estamos vivenciando agora. Nós somos o homem. A personalidade que ora animamos, o homem. O centro dessa personalidade, a alma. Então, a personalidade como um todo, a mente, o subconsciente, o perispírito, o corpo físico e a própria alma. A personalidade, o homem. Se o homem é um pequeno mundo, o diretor desse pequeno mundo é o espírito. E o princípio dirigido por esse espírito é o corpo. O corpo representa para esse espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. Ele sabe o menor movimento de uma das partículas desse corpo, de uma de suas células, de sua junta, de seus nervos, de suas articulações, que são individualidades materiais dentro do corpo, seres menores dentro do. E Allan Kardec percebeu isso muito cedo na obra O Livro dos Espíritos, que na questão 455 ele afasta, pelo processo de sonambulismo nas experiências, a alma do corpo
E quando a alma sai do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito. Olha para o outro, vê o seu corpo. E outros mestres, como Ebbe Sajan, em Base Científica do Espiritismo, vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo. Se ele falasse, eu me vejo lá em cima e o meu corpo lá embaixo, é uma coisa. E aqui nós estamos vendo outra. Então, nós vamos dar sequência a esta pauta no próximo programa. Nós vamos perceber que, a partir da Revista Espírita, Allan Kardec começa a perceber que esta totalidade, que segundo Joana de Ângeles narra, o espírito é a soma de todas as nossas vivências. E o corpo é apenas um instrumento da alma, que é um ponto de autoconsciência pura desta consciência síntese. E o espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Nós vamos, neste programa, com essas diretrizes gerais, provocar essas interrogações. No próximo programa, explicar essa individualidade, o espírito, e só a partir do terceiro programa vamos falar dos grandes vultos. Fique na paz do Cristo, fique na paz de Deus e possamos, nesses programas menores, de 20 a 30 minutos, falar que exemplos não nos faltam. O que nos falta de fato é boa vontade, o querer sincero, o saber profundo e o viver consciente. Um grande abraço, muita paz.